Bom, eu comprei um microfone chique e estou testando aqui nesse primeiro vídeo aqui para o canal. Fiz ontem, fiz no canal errado, tá? Então nós vamos falar sobre a falibilidade radical. O que que é falibilidade radical? Então eu trouxe aqui para vocês a definição do George Soros. Aí tem um livro, A Alquimia das Finanças, excelente, tá? Então vamos lá. Nossa visão do mundo pode aproximar-se do mundo tal como ele é, mas nunca poderá corresponder plenamente à realidade. Nosso entendimento do mundo é intrinsecamente imperfeito. Todos os construtos humanos são falhos. Então, é isso aqui que os idiotas precisam compreender. Quando a gente monta um modelo ou faz uma previsão macroeconômica, não significa que a gente tem que acertar na bucha. A gente tem que ter uma ideia da realidade e não uma exatidão da realidade. Mas os idiotas são assim mesmo, é difícil combatê-los, né? Mas vamos embora para frente. Então, uma coisa também é a gente não ser capaz de acertar. A outra é o exagero proposital. E por que que as pessoas exageram? Elas exageram para poder defender algum interesse. Então tem economistas, tem analistas que funcionam como advogados, tá? Outros é para ganhar audiência, então a grande mídia. Pessoal, quem gosta dos meus vídeos, tempos atrás me mandou isso aqui do The Economist, tá vendo? Falando que o Brasil era um sucesso, que era isso, que era aquilo. Agora o pessoal que tá me enchendo o saco manda esse outro aqui, entendeu? Que vai contrária às teses dos BRICS. Então a gente repara, não é que eles são idiotas, não. Eles exageram para poder vender. Então, olha só essa charge. Esse tipo de charge vende, mas na hora que você vai ler lá a matéria, você vê que não corresponde à charge, não corresponde à capa. Então, é natural que a grande mídia, a mídia de uma maneira geral, exagere, tá? Isso é natural. O que a gente tem que fazer é a gente procurar uns estudos mais bem embasados. E qual o estudo mais bem embasado que fala dos BRICS? É o paper 99 do Goldman Sachs. É a melhor previsão macroeconômica que eu já vi na minha vida, bem fundamentada, explica de onde tira as coisas, dá os números certinho. Então, eu até hoje não vi outro melhor. Se existe, eu não vi. E o pessoal fala que o Goldman Sachs errou, que é isso, que é aquilo. Então, eu vou dar uma palhinha do que o Goldman Sachs falou e do que está acontecendo até hoje. Vamos lá. Então, esse aqui é o paper 99, tá? Esse paper aqui, ele teve mais download, 10 vezes mais download que o segundo paper mais visitado do Goldman Sachs. Então, é de longe o maior sucesso, tá? Quem entende, quem tiver um pingo de inteligência, vai saber diferenciar isso aqui de outra coisa. Então, ele fala que nos próximos 50 anos, Brasil, Rússia, Índia, China, as BRICS, né, vão se tornar uma grande potência econômica. Isso, gente, em outubro de 2003. Agora é fácil falar, mas quando eles falaram isso, todo mundo falava que estava maluco. Imagina que o Brasil ia crescer. E olha que eles previram um PIB para o Brasil agora em 2013 de 1 trilhão de dólares. O Brasil está com mais de 2. Então é totalmente diferente. Então, eles falaram então que o mundo ia mudar muito, que o G6 ia perder espaço, que os BRICS iam ganhar espaço. Tá? É uma coisa bem simples, bem trivial agora. Só que quando eles falaram, foram taxados de maluco, que não ia acontecer, que é isso, que é aquilo. Então, eram as premissas para eles do desenvolvimento do PIB, né? O PIB em dólares cambiais, tá? Em dólares internacionais. Então, eles falavam que o PIB ia ser proporcional à população, quanto maior a população, maior o PIB. Acertaram, tá? Porque está havendo uma convergência do PIB per capita. Que o PIB futuro ia ser função da taxa de investimento, é evidente, tá? O investimento na Ásia está muito alto. E um detalhe interessante que ajudou a aumentar o PIB do Brasil é a valorização das moedas. Eles têm uma teoria, quer dizer, a teoria não é do Goldman Sachs, tá? É a teoria de que quanto mais produtividade as pessoas que moram num país têm, quanto maior você precisa de investimentos, tá, em máquinas, equipamento e educação do povo. Então, quanto mais educado o povo e mais investimentos, entendeu? A moeda vai se valorizando. Então, o câmbio se valoriza, que eu saiba, por três motivos. Um
melhora da produtividade. O segundo é aquela tal de doença holandesa, porque quando os termos de troca melhoram, né, ou quando os produtos que você vende para o exterior melhoram de preço, o seu câmbio valoriza. E acontece o contrário, logicamente, se os termos de troca pioram. Então, o Brasil e a Rússia ganhou muito por conta da doença holandesa, por causa das commodities, que se valorizaram. E tem um terceiro fator que o Goldman Sachs levou em conta um fator só, por isso que ele errou mais, tá? E o terceiro fator, o câmbio desvaloriza mediante crises cambiais, dívidas externas, entendeu? Quando você está ruim das pernas, como os Estados Unidos, o Reino Unido, Espanha, tá? Então, isso o Goldman Sachs não, são três fatores basicamente que atuam sobre o câmbio. O Goldman Sachs levou em conta só um, por isso que ele errou. E ele fez uma previsão certeira também de que o PIB per capita mundial ia convergir. Está acertando, tá? Então, o Goldman Sachs errou basicamente em cima da doença holandesa, tá? E ele não enxergou a crise de 2008, que já estava aposta na época que ele fez o Paper 99. Tomando a aguinha aqui para molhar a goela. Vamos embora para frente. E a outra coisa interessante que o Goldman Sachs previu está aquela capa lá da The Economist. O que, que ele falou? Isso aqui, gente, é a lei dos rendimentos decrescente, lei dos grandes números. Nenhum país consegue crescer a taxa de 10% ao ano, como o Japão e a China cresceram, indefinidamente. Com o passar do tempo, eles são obrigados a baixar o crescimento deles. Entendeu? Não tem espaço para eles crescer. As commodities mundiais não dão, os recursos naturais não dão conta da demanda deles. Então eles não têm para quem vender, não tem de quem comprar e são obrigados a parar de crescer um pouco. Então aquela capa da The Economist de 2013 foi prevista 10 anos antes pelo Goldman Sachs. Então, gente, isso aqui sim é coisa inteligente, não aqueles trem espalhafatosos que os jornalistas fazem, tá? A gente tem que saber entender. Então é natural que tanto o Brasil quanto a China diminuam o crescimento, posto que cresceram muito na última década. A China nas últimas 4 décadas, né? Então, aqui a previsão das maiores economias mundiais para 2050 está feita pelo Goldman Sachs. Então, seria a China, Estados Unidos, Índia, Japão, Brasil. O Brasil provavelmente vai estar à frente do Japão, então o Brasil ganhou. A Índia provavelmente vai estar à frente dos Estados Unidos, então talvez haja uma pequena troca aqui, tá? Mas basicamente o Goldman Sachs acertou. A teoria fundamental do Goldman Sachs, o que, que é? É que os BRICS, está vendo? Esse aqui mais escuro um pouquinho, ia crescer um pouco mais rápido que o G6. E com isso os BRICS iam passar o G6 em 2040. Acredito que vai passar por volta de 2025. Sinceramente, deveria ter feito a conta, mas até dá preguiça, né? É conta, 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 conta. E acredito até que os BRICS já estejam com metade do PIB do G6, tá? O que estaria previsto para 2025 já deve estar acontecendo. Teria que fazer a conta, confesso que eu não fiz. Ou seja, está acontecendo muito mais rápido do que o Goldman Sachs previu. O único erro do Goldman Sachs foi ser conservador. Mas na época que ele fez a projeção, eles foram taxados de malucos, né? Então, por isso que eles não fizeram projeção em cima. Mas foi uma excelente previsão. Então, o que, que eu fiz? Ó? Eu peguei o PIB previsto pelo Goldman Sachs, tá? Do Paper 99. Nas últimas páginas está tudo detalhadinho, é só pegar e ler. Eu vou botar o link para vocês. E peguei o PIB que aconteceu pelo FMI, fiz a correção não pelo índice de preço consumidor lá dos Estados Unidos, mas pelas exportações mundiais que dão uma ideia da inflação mundial e não a inflação ocorrida dentro dos Estados Unidos, tá? Então, com isso, o que a gente repara? Que o PIB do G6, o Goldman Sachs acertou praticamente para os países da zona do euro, França, Alemanha e Itália, e errou para Japão, Estados Unidos e Reino Unido. O que, que aconteceu? Esses três últimos aqui tiveram a moeda mais desvalorizada que os três primeiros. Ou seja, as contas da zona do euro, apesar de toda a gritaria, o pessoal meteu o pau no euro, está muito mais equilibrada do que a do Japão, do Reino Unido e dos Estados Unidos. Por isso que o PIB, a moeda deles teve que desvalorizar para compensar o desequilíbrio nas contas externas. Mas a gente repara também que nos últimos anos, a partir de 2009, tá? A partir de 2007 aqui o Reino Unido, bom, Estados Unidos e Japão já no comecinho da previsão, né? Então quase todos eles estão crescendo aqui
Pessoal, do euro não, mas os outros três países do G6, esse aqui está crescendo dentro do previsto praticamente e três crescendo abaixo do previsto. Por outro lado, a gente analisando os BRICS, todos eles cresceram acima do previsto pelo Goldman Sachs. Então a Índia foi o que menos cresceu, tá? A Índia, o Goldman Sachs previu um crescimento bem maior para eles, ele não está acontecendo. A Rússia, tá vendo? Ela zigue-zagueou por conta das commodities, tá? Por causa do preço do petróleo, isso aqui é doença holandesa que o Goldman Sachs não analisou no paper deles. E o Brasil, como é rico em commodities, teve uma grande valorização da moeda por conta do efeito China. E agora também tá dando uma parada, tá vendo? Não é só o Brasil que tá caindo, é o Brasil, a Índia, só a China que é mais constante no crescimento dela, tá? Então, com isso, a gente tem que o Brasil é o que mais cresceu acima do previsto pelo Goldman Sachs, ao contrário de que todo mundo fala, tá? A China em segundo lugar, a Rússia, a Índia em quarto lugar. Aí depois você pega os três países da zona do euro, França, Alemanha e Itália. E na lanterninha, Estados Unidos, o Reino Unido, Estados Unidos e Japão. Então é justamente o contrário do pessoal que fala que está acontecendo o contrário do que eu falo, o contrário do que o Goldman Sachs fala, tá? Então a gente repara que a previsão do Goldman Sachs é essa aqui, até repetir para vocês, tá? Pode acompanhar que eles estão acertando, que os BRICS estão crescendo mais rápido que o G6. E só os idiotas mesmo não conseguem compreender o conceito dos BRICS, não conseguem compreender que uma previsão macroeconômica, uma análise, ela não precisa ser exata. Ela precisa te dar uma ideia do que está acontecendo. É muito melhor você ter uma ideia, mesmo que vaga, do que está acontecendo, que ter uma ideia do contrário do que está acontecendo. Então, os idiotas realmente são muito idiotas. E para corroborar a tese do Goldman Sachs, o que o Goldman Sachs fala no paper 99? Fala que os países dos BRICS iam se tornar muito importantes no futuro próximo, apesar de naquela época eles serem pequenos ainda. Então a China parece que importava do Brasil 1 bilhão de dólares por ano. Agora, olha só, de janeiro a julho, ela já importou 27 vezes mais do que ela importava num ano inteiro. Então, a exportação do Brasil para a China está bombando, ao contrário do que os idiotas falam. Já passou os Estados Unidos, que era o maior importador do Brasil, não só passou, como é o dobro, tá vendo aqui, ó? Então, o que o Goldman Sachs previu está acontecendo na bucha. Falou, moçada?